Bora, Fel, para as últimas informações do Corinthians. Nessa sexta-feira, o Timão que estaria interessado no ponta-direita TT, que joga na Grécia. E também tem mais informações sobre o pagamento do Depay, hein? O Corinthians pagou o mês do Depay. Se liga só nessas informações. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho para você não perder nada do Coringão, nenhuma informação. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Scream for me, Corinthians! As novidades do Corinthians e nome... Gente, o Corinthians fica bravo comigo, às vezes né? manda DM pra mim e fala, pô, Mota, você não dá uma notícia boa do Tem uma boa, A culpa é minha, eu não tenho culpa, cara. O teu time que tá nessa onda de desgraça aí, velho. Pelo amor de Deus, hein, mano? Pelo amor de Deus, hein, De Paula? Vamos lá. Mas tem uma notícia boa. Opa! Olha lá. Então vamos aproveitar, então. Olha lá. O Corinthians acertou parte da dívida com o Depay, não vai embora mais, tá vendo? A menor parte, né? Menor parte. 1,4 Não, é a menor e a mais importante, viu, Sombra? Que é o direito de imagem, é a parte que era o direito de imagem, que isso é parte integrante de salário, e isso não cabe, por exemplo, uma rescisão contratual. Se ele quiser entrar na justiça contra o Corinthians alegando aí a premiação do Paulista, premiação não faz parte de salário. Então, juridicamente falando, o De Paula pode até explicar melhor essa situação. O Corinthians ele se precaveu pagando aí o direito de imagem do Depay, que o impediria de ter uma rescisão unilateral de contrato. Exatamente, né? E ainda falta aí 4,7. Gostaria de ouvir o nosso advogado. Perfeito, Mano. Até porque o Mano, ele tem ido muito bem nas questões jurídicas, porque ele normalmente é frequentador, né? Do ambiente, né? Então ele... Mas é mais na outra esfera, né? Geralmente ele no banco dos réus, né? Mas ele tá ali, então ele acompanha, ele tá muito bem, mano. Parabéns. Eu sou sempre o acusado, viu, De Paula? É isso que eu ia falar, ele nunca tá defendendo ninguém, tá sempre sendo acusado. Na banca, né? De Paula, você que costuma indeferir liminares, etc e tal. Por exemplo, o que você aconselha pro Mano quando ele estiver no banco dos réus? Por exemplo, você acredita que determinada cor de roupa, jeito de se vestir, influencia? Não, hoje em dia não mais, né? Hoje em dia não mais. Ô, Mano, eu, na condição de advogado dele, eu aconselharia permanecer calado. Entendi. Piorar. Meu advogado também. A situação. Ele não se ajuda, né? Não se ajuda. Como ele, sabe? Permaneça calado e tal. O Paulo chega no ouvido do Mano assim na audiência e fala assim, ó, é melhor você ficar quieto, deixar que todo mundo pense que você é um idiota, do que você abrir a boca e todo mundo pensa Não é nada, mas essa é até um conselho mesmo aí, meu advogado me fala isso, e pra você que também às vezes tá sendo conduzido, você tem o direito de ficar calado mesmo, você não é obrigado a responder nada. O advogado do Mano é bom, tá vendo? E ele sempre fala, não diga nada até eu chegar, fala que você vai permanecer calado. Bom, se é bom, não é o De Paula. Então é assim, né? Agora o Corinthians vai ter que pagar pra ele, ainda falta pagar, né? A premiação do Paulista, que é 4,7 milhões, né? Então, essa é a parte paulada, né? Nossa, agora ele que espere também, né? Vale a pena, Marcão, pra ganhar um Ele Paulista? espere agora. Tá de brincadeira, velho. Ele que O espere. contrato que vocês assinam, velho. Parece São Paulo. Não, nós não. Paulada, Não tem nada a ver com isso. E agora tem mais um processando o Corinthians, né? Mais um jogador. Jonathan Cafu processa o Corinthians e cobra 2,5 milhões referente ao FGTS. O cara jogou 3 jogos, velho, com o Corinthians. Não, esse aí não. 2,5 milhões aí. Não, FGTS. Pô, mas os caras não pagam FGTS também não dá nada. Eu já falei com o Mano algumas vezes, o Memphis é uma exceção, mas o Corinthians ele adora dever pra jogador ruim. Pode ver que quem entra normalmente na justiça são os grossos, né? Os ruins. É Ramiro, Jonathan Cafu. Que acaba o dinheiro, eu acho. Esses caras aí. Ele O tá Jonathan jogando. Cafu é uma das maiores aberrações em termos de contratação que o Corinthians já realizou, né? Foi da renovação e transparência, né? A época. E a justificativa, eu me lembro bem, Mano, foi a seguinte: ele já jogou na Champions League, ele já disputou Champions. Lá pelo Ludogorets. Um jogador fantástico, acima da média. Ele chegou, ele não deu um chute, né? Aí logo já saiu, foi pro Cuiabá. Ele não fez nada. Esse cara é o tipo que não fez nada. Não jogou, não fez nada, não aproveitou em nada. Custou quanto, Corinthians? Nem lembro, mas, mano, Mota, podia custar qualquer coisa, não pode contratar um cara desse. Qualquer coisa é caro, né? Qualquer coisa é caro, mano. Então, assim, são umas contratações, assim, lamentáveis. E agora o cara tá no direito dele, hein? Não tô criticando o Jonathan Cafu, não. Fez o acordo, tem que pagar. E faz papel de trouxa a diretoria, mano. Vamos lá. E sabe que é complicado, De Paula? Essa indecência
que tá dentro do Corinthians aí durante tanto tempo. Porque, cara, na boa, isso daí, Sombra, na boa é você enterrar uma mina terrestre, cara. Isso aí é enterrar uma mina terrestre. Porque se você não paga o FGTS de um jogador, é batom na cueca. O cara vai pedir isso daí na justiça, vai vir com juros, com correção, e pra ele tá pedindo isso daí, certeza que alguma coisa devem pra ele. Sim. Pode ter aí, talvez, aí um exagero, porque muitas vezes aí o cálculo que é feito é justamente superestimado pra ter realmente aí depois uma barganha, enfim. Mas que devem alguma coisa, isso daí é fato. Porque inúmeros outros já passaram por lá e também tiveram depois um ganho, De Paula, expressivo, pelo futebol apresentado. O Jonathan Cafu, velho, pra ele o maior título da carreira dele é ter vestido a camisa do Corinthians. Esse cara é horroroso. Ele é ruim. Ele é fraco. Um cara desse jamais poderia ter passado na porta do Parque São Jorge. Mesmo que o Waze mandasse ele pra porta, devia mandar ele pro outro lado da Marginal. Tá de brincadeira, velho. O cara é horroroso. Como é que um horroroso desse passa pelo Corinthians e ainda vai receber uma puta de uma bolada dessa, mano? Mano, o Vessone, nosso amigo Rodrigo Vessone, ele até colocou aqui os dados, né, corretos. Contratado foi apresentado em 10 de novembro de 2020. Nossa. Ele foi o que falou batata a todos, né? Na apresentação. Você lembra, mano? Batata a todos, né? Aí, ó, Ele errou umas 10 vezes. Batata a todos, né? 38 meses de contrato. Novembro de 2020 a dezembro de 2023. Ficou no Corinthians por 5 meses. E os outros 33 meses emprestado ao Cuiabá. Com parte do salário pago pelo Corinthians, desde março de 2021. Pelo Corinthians, 3 jogos, 103 minutos em campo. Boa. Salário, cerca de 300 mil reais. Putz. Informações do Rodrigo Vessone. Ganhou na vida, hein? Ganhou na loteria, hein? Cara, não dá. Você contrata o cara por 3 anos, 4 de contrato e usa ele 5 meses e fala, não serve. Aí empresta. E o muito engraçado É impressionante, cara. Mas o De Paula e, mano, o Corinthians parece ter sempre teve uma certa ligação de jogadores no Cuiabá. O Walter esteve lá emprestado. Sim. Marlon. O Cleison, moleque piranha. Rodriguinho eu não lembro. Mas foi depois, né? Não foi diretamente. Existe assim, o que existe em comum aí? Alguém? Por que tantos jogadores indo do Corinthians pro Cuiabá? E depois esse aí, 3 meses e já tava no Cuiabá, 5 meses. Boa pergunta agora. O Cuiabá acho que não faz mais negócio com o Corinthians, né? Depois do Ranielli, que o Corinthians tá devendo até hoje. O Cuiabá foi aquele cara legal, né? Pegava as trancas do Corinthians, ia lá, aí o Corinthians, né, foi lá, e na hora que o Cuiabá quis fazer um negócio bom, o Corinthians não pagou. Tipo, Puta merda, tá sacanagem. Cuiabá, na vez dele. Na hora de se dar bem. O Corinthians ferrou os caras. Tô devendo o Ranielli aí. Vou falar uma coisa importante isso aí hoje, que tá todos os corintianos tão putos da vida, né? Malta, por quê? Porque o Corinthians lançou uma nota aí falando das novas diretrizes, né, dos ingressos do Corinthians. Que não poderão ser mais transferidos entre torcedores. Sim. Então o cara que comprou, que tem o sócio torcedor, comprou o ingresso, ou ele usa ou ele vai perder. Ele pagou, usa, vai perder e não pode transferir mais, porque antigamente você podia, por exemplo, o De Paula compra e doa pro mano, não vai no jogo. Eu não vou. Agora não pode mais, porque o cara quer fazer... Se tem a biometria... então, por causa exatamente isso que eu ia explicar, por causa da biometria, então as novas diretrizes, então você comprou o ingresso, com sócio torcedor, você não vai no jogo, dane, o problema é seu, você não consegue transferir. Mas, então os torcedores estão putos da vida, né? Não, mas nem se tendo a biometria? Não. Nem tendo a biometria. Só a exceção... O ingresso é seu, a fuça é sua. Não, mas se a pessoa tiver, você pode passar. Não pode. Tá? O Corinthians explica isso na nota. Mesmo você, sócio torcedor, não pode mais transferir ingresso para outros. Peraí, mas você é sócio torcedor. Você compra o ingresso como sócio torcedor, tá certo? Sim. Beleza. Esse ingresso está ligado ao seu focinho. Tá, só que se a pessoa entrar no Palmeiras lá, a informação que eu tenho, pelo menos, não sei, posso até... Daqui a pouco alguém deve aparecer aqui. É que se eu quero passar, por exemplo, o Vieira, ele faz o cadastro da facial dele, eu posso passar meu pra ele. Mas se você é cambista e tá vendendo pra ele? Não, sim. O problema Tô falando é que...
Não, tô tá falando que a regra do Corinthians é Alô, Leila. a grande... Alô, Leila, presta atenção aí, ó. Sistema Faz um esquema aí. A questão toda que tá nas redes sociais é essa, a grande confusão, e os torcedores estão putos por causa disso. Que o cara compra o ingresso, ele se acha dono do ingresso, e ele poderia passar pra quem ele quiser. Mas, ô Motinha, né? Quer saber a real? Tá certo nesse ponto. Mano, só uma coisa. A exceção são as cadeiras cativas, viu? E aí o cara pode passar. Não, mas cativa que se dane, ninguém quer ir. O ingresso que dá rebuliço mesmo é arquibancada. Então o negócio é o seguinte, Mota, pra mim é extremamente pertinente fazer isso. O ingresso é pessoal e intransferível. Você não quer ir pro jogo, você não vai, não compra. Ah, mas eu tô na dúvida. Ah, comprou e não foi? Não vai. Acabou. Não tem que dar esse negócio pra alguém. Porque senão, Motinha, abre-se um precedente muito perigoso. O cara que tem mais pontuação, eu quero ter mais pontuação, eu não vou no jogo, eu vou ficar comprando e vou vender pros meus amigos. E aí a pontuação vem creditada pra mim. Aí quando chega numa final eu vou. Tá errado. Então nesse ponto, parabéns pro Corinthians. Até que enfim, um ponto a ser elogiado nessa administração de merda que a gente tem visto. Então, chegou a informação aqui já, Sombra. É isso mesmo. Mas agora é a gestão Osmar Stabile. Depois você reserva, não tem mais jeito. É outra tranqueira também. É isso mesmo. Depois você reserva, não tem mais jeito. Aí você precisa cancelar e não tem consertar. Exatamente. Não, cara, chegou a informação aqui. Sistema falho dos caras. Mas, ô Mota, até um ponto aí com relação ao que você tava falando aí também aí do reconhecimento facial. O Corinthians tá correndo contra o tempo agora, De Paula. Pra quem não sabe, até pela Lei Geral do Esporte, Sombra, todo estádio que tem acima de 20 mil pessoas tinha que ter cadastrado aí, feito já a inspeção aí até dia 14 de junho. Para que pudesse aí na volta do Campeonato Brasileiro aí, todo mundo tá com reconhecimento facial, enfim, já tinha que ter tido isso daí. O Corinthians ele até pediu um prazo maior, justamente por causa dessa parada que aconteceu, afastamento do Augusto Melo e tudo mais, e o Corinthians tá correndo contra o tempo agora para conseguir sim essa autorização aí e ter essa vistoria liberada por parte da Polícia Militar para que ele possa realizar o jogo contra o Bragantino com casa cheia. Caso não seja vistoriado, Motinha, o Corinthians ele é obrigado a vender no máximo 19.999 ingressos. Ou seja, o Corinthians ele tem que jogar com praticamente menos da metade da capacidade da Neoquímica Arena para cumprir o que está determinando a própria Lei Geral do Esporte. Então vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos aí para ver se o Corinthians vai conseguir de fato aí essa liberação por parte da Polícia Militar para que ele tenha aí a totalidade da arena no jogo contra o Bragantino. Vamos lá, e só a última do Corinthians é o seguinte: o Corinthians é investigado por crimes tributários, né? Vulgo sonegação de impostos, né? Opa, aí chegou na área do De Paula, hein? Agora, De Paula. Pedido pelo Ministério Público, né? Denunciado pelo Ministério Público. Débitos referentes a 2023 que não foram pagos. Né? Tem 24 também. Desde 2023, né? 2023 e 2024. Teria pego uma parte gestão do Ilho, outra parte do Augusto. Gestão Gugu. Bom, prende os dois. Tomara. Pensou? Que beleza. Cara, mas ainda é uma investigação. Possível sonegação. Sim. Assim, não recolher tributo, clube de futebol, algumas empresas aí agem com a maior naturalidade possível. Porque no Brasil, o grande devedor, ele acaba se dando bem. Porque o grande devedor, com grandes cifras aí que ele tem que pagar, o governo faz acordo, tira pela metade o valor, parcela em não sei quantos anos. O clube de futebol não foge disso. Tem um monte aí. O Corinthians tá devendo uma grana em tributo aí, sei lá quanto que é, mais de quase 1 bilhão. Tal. Então é mais um. O que vão tentar fazer, pelo que o Mota me falou, o Ministério Público, é tentar responsabilizar pessoas físicas, né? E aí o bicho pega. Responsabilizar pessoas físicas, o bicho pega. Aí fica interessante o negócio. Tá bom. Aí o negócio fica interessante se você conseguir responsabilizar a pessoa física. Aí fica legal. Vamos ver a investigação como vai ser, né, mano? A investigação é em cima de 2 artigos. É muito extenso. Sim. Aqui, né? Mas em um dos artigos a pena é reclusão de 2 a 5 anos e multa. E o outro artigo é detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Detenção não é nada, né? Não vai pegar. Não. Detenção é... Cara, mas já pensou os dois juntos na mesma cela, velho, se pudesse, mano? Nossa, ia ser demais, ia ser Big Brother, mano. Mas aí... Mas não vão ser presos, mano. Mas, ô De Paula, até
A última informação aí, já que a gente tá no Brasil, e o Brasil é errado desde 1500, porque, cara, na boa, esse negócio aí é o que a gente tava conversando aí, eu falei ontem, o De Paulo também falou agora no grupo aí, se a gente deve realmente nas nossas empresas, cara, é uma caça às bruxas, o governo vem, te mete uma multa astronômica, manda teu nome pra dívida ativa, é um inferno. Agora, clube de futebol, essa balbúrdia, e nada acontece. Dirigente faz o que faz com o clube aí e não acontece nada. Conselheiro que tá ali dentro, bate palminha pra dirigente que só faz merda na administração também, aprovando contas. E aí, velho, vida que segue, isso é Brasil. E até pra finalizar, Sombrar, o Coringão aí, a respeito da antecipação de luvas do contrato que o Corinthians vai assinar com a Nike, o Corinthians ele vai ter essa parcela aí diluída em 3 vezes. Porque as pessoas estavam achando que o Corinthians ia receber 100 milhões à vista, não é. O Corinthians em agosto agora ele recebe 50, no começo do ano que vem ele recebe 25 e no meio do ano que vem ele recebe mais os outros 25. Então, totalizando aí esses 100 milhões aí que a Nike vai dar como luvas, antecipação de contrato aí pelo novo período de contrato entre ambos, o Corinthians vai ter essas luvas aí diluídas em 3 vezes. A primeira entra em agosto, aí a metade do valor, 50 milhões. Isso aí vai ser usado, De Paula, na sua opinião, para pagar a dívida ou para tentar contratar alguém? Não, para pagar a dívida eu duvido. Os caras não usam dinheiro que entra para pagar a dívida. É para contratação. Eles contratam. Eles vão querer contratar. Vocês falaram ontem, provavelmente, do TT? Vocês falaram do atacante TT aqui? Não. Corinthians estaria de olho no TT. TT Furacão. TT que foi revelado pelo Grêmio. Sim. Mas sequer fez um jogo no profissional do Grêmio. Ele já pegou e já foi negociado. Ele era do mesmo Shakhtar. empresário do Ferreirinha. Foi lá pro Shakhtar. Aí ficou um tempo lá, foi até bem no Shakhtar, aí depois aconteceu a guerra e tal. Ele foi negociado, ele teve uma passagem pelo Leicester City, não foi bem. Aí passou por outro clube que agora eu não me lembro. E agora tá no Panathinaikos. Lá ele tá indo muito bem no Panathinaikos. Foi eleito o jogador do ano, sei lá o quê. Tal. E o Corinthians teria interesse no TT, atacante do Panathinaikos. Eu não o conheço. Sou bem honesto, Sombra. Não o conheço. Eu não sou aquele cara que vem aqui e fala, eu conheço. Nossa, ele joga com a perna esquerda, com a perna direita. Tem mais gente ele cruza. interessada, porque a dona Jamile mandou aqui. Até os 12 anos, o Domênico sempre pedia TT. O Mota pede até hoje. Só que nesse caso, Sombra, vai ser TT de galinha. Ô, mano, você já ouviu falar do TT? Nunca. Mas pra variar é mais um que vem pro Corinthians aí pra mamar na teta e daqui a pouco aí isso aí ganhando 2, 3, 5 milhões. Então a CFL pagou uma parte, o salário, ali, a imagem, né? Então não pode mais processar o Corinthians. Tem essa parte agora da premiação, como o Mano falou, premiação já é ali a parte. Então a gente espera que ele treine amanhã ou hoje, né? Dependendo do dia que você tá vendo esse vídeo. Então, Depay aí, parar de chorar, claro que ele tem direito, né? Mano, é uma vergonha o Corinthians atrasar salário do jogador. E o Augusto falava que tava tudo bem, né? Não, tá tudo pago, não tem débito nenhum. Cara, o Augusto é um dos caras mais mentirosos que eu conheço. Eu vi, assim, dentro do Corinthians, cara. Tem uns caras que são mau caráter, que são, cara, é pior a raça imunda, André Sanches do Willi, esses caras. Mas o Augusto é muito mentiroso, cara. Parece que ele tem aquela obsessão em ficar mentindo o tempo todo. Tão complicado. E, cara, com relação a esse ponta direita aí, não conheço. Nunca ouvi falar, na verdade. Vou procurar saber. Diz que é bom, mas claro que é só uma sondagem, não tem nada de oficial. Corinthians aí, nem sei se vai ter dinheiro pra contratar esse mês de temporada. Vamos ver como que vai ser esse adiantamento da Nike aí. Se vai ser pra agora, né? Porque, na verdade, até agora não assinou. Assinar mesmo na caneta não assinou. Diz que tá palavrado ali, mas não tô sabendo que assinou realmente. Então, 50 milhões, a gente pensava que ia ser 100 milhões ali no ato, né? Então é 50 milhões agora, 25 no final do ano e 25 no meio do ano que vem. Mas já é alguma coisa, né? Cara, incrível, quando a gente faturar 1 bilhão por ano e o dinheiro evaporar, né? Tem muita gente ficando milionária ali de dentro do Corinthians, né? Como que os caras trabalham sem remuneração, né? Um presidente, um diretor ali. Os caras trabalham por amor, né? Desgraçado isso daí. Então comenta, deixa o seu like, inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada do Timão, na informação. Sei que as notícias ultimamente estão sendo ruins, mas a gente posta mesmo assim, esperando em voltar aí o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, pra gente ter mais notícias de futebol mesmo, de dentro do campo. Então é isso, fiel. Até o próximo vídeo. Valeu, é nóis.